Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os irmãos. É uma alegria estar com os irmãos, podendo compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, alguma impressão que tem tido e que tem estado no meu coração nesses dias. Os irmãos devem saber aí das situações e da mudança de agenda. Quando Cleiton me ligou há 2 semanas atrás, perguntando da possibilidade de trazer uma contribuição para os irmãos, eu falei, eu posso trazer aquilo que está pesando no meu coração nesses dias. Pode ser? Ele pode. Vai lá e compartilha conosco aquilo que você tem considerado, aquilo que você tem sido impressionado. E eu quase não chego, porque eu coloquei no mapa aqui do celular, Rua Flórida, número 15, parei no outro lado de Betim, e depois de dar algumas voltas ali, eu liguei para os irmãos, começou a cair em caixa postal, e eu não sou muito tenté não, mas eu acredito em sinais, Então teve uma vez que eu ia para Patos de Minas e o pneu do meu carro furou, e eu entendi que não era para eu ir, Eu estava no meio da estrada, quase em Nova Serrana, falei, não é para eu ir. Dessa vez eu falei, vou dar mais uma chance. E eu olhei no mapa aqui do celular e eu vi que tinha Pousada Imperial. Eu falei, é aqui, Pousada Imperial. E depois de rodar uns 20 minutos eu chego na Pousada Imperial, que era o mesmo endereço errado da outra vez ali. Fiquei olhando para o celular assim, falei, será que algum demônio entrou nesse celular aqui? Não está deixando eu chegar lá no local. Tinha um senhor um velhinho sentado na esquina. Eu passei na frente dele umas 6 vezes. E toda vez que eu passava, ele me comentava, eu comentava. Ele deve ter pensado assim, o que as drogas não fazem com o jovem? E aí eu pedi ajuda para os irmãos mandaram as coordenadas para mim. E penso eu que esse é um ótimo exemplo para nós. E tem até a ver com o que está pesando no meu coração um pouco, eu gostaria de deixar isso para os irmãos considerarem. Porque dependendo das coordenadas e dependendo daquilo que me direciona, a bússola da minha vida, aquilo que norteia os meus caminhos, eu posso ir para caminhos muito distantes e muito diferentes do que o Senhor deseja para mim. No meu caso, hoje de manhã, eu estava dependendo completamente das coordenadas que eu coloquei no meu celular. Fui para uma região que eu não conhecia absolutamente nada. E eu confiava que essas coordenadas me levariam ao porto desejado, ao lugar que eu queria chegar. Para minha surpresa, não cheguei aonde eu queria chegar, porque as informações que me norteavam estavam erradas. E meditando um pouco nisso, meditando um pouco no tema da conferência, também me lembrei, aí eu não sei quem já fez engenharia, pode compartilhar da mesma dor que eu compartilhei, porque eu tentei fazer engenharia. Então, quando eu tinha 17 anos e saí do científico, meu pai me influenciou e me incentivou a fazer engenharia, apesar que meu teste vocacional tinha dado humanas. Era um namoro que não ia dar casamento, pelo menos no meu caso, porque a engenharia nunca me atraiu muito, nunca fui seduzido por ela, mas também a matemática nunca gostou de mim. Então não tinha como esse namoro dar certo, Para mim tudo era muito difícil, eu tinha que me esforçar muito para entender as coisas, e crente não cola, Então eu tentava fazer algum milagre nas provas, Porque eu não podia colar, mas também eu não sabia ao ponto de fazer as provas. Com o vício do científico, 2 dias antes das provas eu tentava estudar para ver se eu passava, Então a gente vem, não sei vocês, eu venho de um hábito de um dia antes da prova você estudava, fazia a prova e passava, No meu caso eu sempre fui um aluno muito medíocre, sempre na média. Eu ia tentar fazer os exercícios suplementares, aqueles mais difíceis do final do livro, eu não entendia nada. Tentava ler o xerox dos meus colegas de sala e eu não entendia nem a letra deles. Eu falei, não estou entendendo isso. E eu tentava decorar as fórmulas, eu tentava decorar o conceito. Quando eu chegava na prova, se caísse uma questão
que eu tinha decorado, eu fazia. Se caísse qualquer coisa diferente daquilo que eu tinha decorado, eu não tinha a mínima ideia de como resolver. Quando caía questão, ele dá uma raiva quando o professor falava assim, deduza a fórmula. Eu falei, como deduza a fórmula? Eu não tenho que deduzir nada não, eu tenho que só fazer o exercício aqui. Mas é porque na minha experiência com engenharia, eu fui descobrindo que eu só decorava as coisas, que eu só tentava acumular a informação para passar, eu não entendia os princípios, eu não entendia o que regulava as coisas. Eu tentei, em algum momento, pedir ajuda para o meu pai, pedi uma vez só e nunca mais pedi, porque ele quase me bateu, porque ele viu que eu não estava entendendo nada. Porque quando uma pessoa que entende do assunto vai conversar com você, ele começa a fazer as perguntas mais essenciais daquele assunto, né? E aí meu pai começava a fazer 3, 4 perguntas, ele via que eu era um péssimo aluno de engenharia, ficava nervoso comigo, eu falava, não pai, então deixa que eu estudo sozinho, mas não dava para estudar sozinho. E o desespero das pessoas que não têm a mínima ideia de como fazer uma prova, é que eu não sabia nem como começar a chutar a questão. Não sei se vocês chegaram nesse nível de desespero, porque nem chutar eu sabia. Eu falei, não, deixa eu tentar chutar alguma coisa para não deixar a folha em branco. Eu não tinha a mínima ideia. Também eu olhava para o céu, nenhum anjo desceu do céu para me dar o gabarito, eu não conseguia fazer. Mas essas questões que me afligiram quando estudei engenharia, depois eu fui para humanas, aí é uma beleza, né? Porque aí você fala qualquer coisa, escreve qualquer coisa, o professor não está querendo, não é exatas, né? Então essa é a minha opinião, me dá a nota 10 aí e vida que segue. A aflição que eu tenho no meu coração é que, com respeito às coisas do Senhor e com respeito às coisas espirituais, eu não posso fazer isso. Eu não posso andar pela vista dos outros. Eu não posso andar pela doutrina do outro. Eu não posso ter uma experiência com o Senhor de tabela. Eu não posso experimentar o Senhor à medida que outros o experimentam. Os irmãos lembram do que aconteceu com Ló, o sobrinho de Abraão? Porque quem teve a revelação, quem ouviu o Senhor Deus, foi Abraão. Foi Abraão que ouviu claramente do Senhor, sai dessa terra, da sua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei. E em Gênesis vai se falando que Ló foi junto com ele. Então Abraão saía de um lugar, o sobrinho Ló ia junto com ele. Abraão tinha uma direção, foi lá para os cavalhais de Manre, Ló foi junto com ele. Até um dia que os dois tiveram que se separar. Começaram a crescer e serem muito prósperos, começaram a ter problemas seus pastores, e Abraão fala para o seu sobrinho, Ló, chegou a hora da gente se separar. Você precisa ir por um outro caminho, você precisa escolher o seu caminho. Você já não vai mais andar pelo meu caminho, você vai andar agora pelo seu caminho. E o que Ló fez denota e mostra para nós que a perspectiva dele era muito natural. Porque Ló falou assim, eu vou escolher meu caminho? Sim, você vai escolher seu caminho. Então as escrituras dizem que ele olha ao redor e ele tenta perceber quais são as campinas, quais são os caminhos mais verdes, para que o pasto pudesse servir de alimento para o seu gado. Só que o escritor de Gênesis, ele vai dizer que o caminho que Ló escolheu era um caminho que o levou para Sodoma e Gomorra. Nesse momento nós percebemos que Ló, ele não tinha discernimento espiritual. Ele tinha visão natural das coisas, mas ele não conseguia discernir espiritualmente as coisas. Ele não conseguia ver aquilo que é invisível. Ele não conseguia perceber o que estava por trás das coisas visíveis e materiais que de uma forma muito fácil nós percebemos. Ló, ele foi andando com a visão do outro, até um momento que ele precisava enxergar com seus próprios olhos. E como ele não conseguiu se exercitar nisso, ele não fez as escolhas corretas. Nós, individualmente, precisamos ter uma experiência pessoal, intransferível com o Senhor Jesus. Nós precisamos
todos os dias, ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos cultivar a capacidade de ouvir o Senhor e discerni-lo no nosso cotidiano. Quando nós terceirizamos essas coisas, nós andamos a reboque de outras pessoas, andamos a reboque de outras situações. Nós perguntamos para o outro as respostas. Então é claro que a comunhão entre nós deve ocorrer, e o que nós estamos fazendo agora é exatamente isso. Nós estamos tendo uma comunhão onde os irmãos me deram a oportunidade de compartilhar alguma coisa do meu coração. Só que os irmãos têm a responsabilidade de meditar nessas coisas, de trazer isso para o seu coração e permitir que o Espírito Santo fale. Costumo dizer que todos nós, o meu exercício ao meditar nas Escrituras, é como se eu pegasse a palavra como espada e tentasse abrir trilhas no meu caminho de fé até o Senhor Jesus. Tem vezes que eu vou tentando com a palavra abrir um caminho para mim e eu chego num beco sem saída e eu falo, não, esse caminho aqui que eu estou desenvolvendo não acabou bem não. Em outros momentos a gente consegue chegar e encontrar respostas para a nossa fé, só que essas trilhas e esses caminhos, eles são individuais também. Eu posso compartilhar com os irmãos aquilo que impressiona o meu coração, mas os irmãos também precisam depositar isso com muito temor diante do Senhor, examinando as coisas, julgando as coisas, para observarem se de fato é assim. E eu gostaria então, nesses dias, nessas 2 sessões que eu tenho, trazer 2 perspectivas nesse versículo tema que foi escolhido. Salmo 90, o versículo que foi escolhido, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias. Para quê? Para que nós precisamos aprender a contar nossos dias? Para que alcancemos coração sábio. O objetivo é alcançarmos coração sábio. E aí eu gostaria de convidar os irmãos a fazerem uma conexão com Eclesiastes 8:5, porque lá o escritor Salomão fala, o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Então, se nós pudéssemos fazer essa conexão, a minha sugestão para os irmãos seria, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que o meu coração seja inundado de sabedoria, e assim eu possa conhecer o tempo em que eu vivo e o modo que eu devo viver. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. E eu gostaria nessa manhã de falar sobre conhecer o tempo. E se o Senhor permitir, amanhã falaremos sobre conhecer o modo. E gostaria também de poderíamos usar tantos caminhos possíveis nas Escrituras, mas eu gostaria de usar o contexto do profeta Jeremias para compartilhar com os irmãos essa impressão. Nós sabemos pelas Escrituras que quando nós olhamos para trás, quando nós estudamos o Velho Testamento, Romanos 15:4, Paulo vai falar que toda a Escritura ela é para o nosso ensino, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. 1 Coríntios 10:11, Paulo vai dizer que o que aconteceu com Israel nos são como exemplos para a nossa advertência. Então, quando nós estudamos o que aconteceu com Israel e com o Velho Testamento, nós não deveríamos distanciar essas situações de uma realidade atual para nós. Inclusive, na teologia, uma das regras que os irmãos usam como uma regra de interpretação bíblica, que eles chamam de hermenêutica, é aquilo que está falando lá em Eclesiastes 1:9. Porque o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, porque não há nada novo debaixo do sol. Então, tudo que está no Velho Testamento não é alguma coisa assim, isso aqui que aconteceu com Israel, o Senhor nem sei porque Ele colocou para a gente considerar como uma advertência, isso aí não é para nós, é exatamente o contrário. O Senhor colocou a história de Israel e nós temos o privilégio de estudá-la, porque o Senhor já falou, o que aconteceu, isso tornará a acontecer. O que aconteceu com Israel é uma advertência para que o meu povo da nova aliança, a igreja, aprenda com os erros de incredulidade
do povo da velha aliança. Não há desassociação, é pelo contrário. Tudo foi escrito para que nós consideremos com muita seriedade. Em Isaías 29, versículo 11 a 13, o profeta Isaías ele traz uma palavra dura do Senhor para o povo de Israel, porque ele fala: hoje a visão se tornou como um livro selado, aonde você fala para a pessoa: por favor, leia para mim, e alguém diz: eu não posso, porque está selado. Ou a visão é como uma pessoa que entrega um livro para alguém que não sabe ler, e fala assim: por favor, leia para mim, e a pessoa fala: me desculpe, eu não sei ler. E o Senhor continua o texto dizendo: porque o meu povo me honra com seus lábios e com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim. E o relacionamento do meu povo comigo se resume em mandamentos de homens que maquinalmente aprenderam. Essa é uma luta, pelo menos na minha experiência de fé, é uma luta diária, de não ter uma experiência com o nosso Senhor como uma religião, e não ter um relacionamento com o Senhor Deus de uma forma maquinal, de uma forma mecânica, de uma forma automática, aonde eu reduzo a minha experiência de espiritualidade a um conjunto de mandamentos e um conjunto de regras que eu me esforço para seguir. Eu não compreendendo, eu não alcançando um coração sábio, eu não consigo entender o tempo em que eu vivo. E se eu não entender o tempo em que eu vivo, eu serei engolido pela apostasia que se aproxima. Porque se eu não entender e não discernir o que o meu Senhor espera de mim hoje, se eu não aprender a contar os meus dias e meu coração não for sábio, eu vou andar nessa terra distraído. Eu vou andar nessa terra desatento aos sinais que o Senhor tem nos dado. E eu gostaria então de ler com os irmãos duas passagens. O último capítulo de 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 11. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Jeremias, capítulo 8. Jeremias, capítulo 8, versículo 5. Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente? Persiste no engano, não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Senhor, nós queremos encomendar esse tempo a Ti.
Que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Santifica esse momento para a Tua própria glória. Honra a Tua palavra, Senhor. Queremos reverenciá-la. Queremos nos prostrar diante de Ti, Senhor. Queremos que Teu Espírito Santo encontre um fluir, um leito nos nossos corações. Queremos ouvir o Senhor. Queremos perceber o Senhor. Consagramos esse retiro a Ti, Senhor. Todos esses dias, todos os momentos, nós oferecemos ao Senhor, rogando que a Tua bondade, a Tua graça nos surpreenda, Senhor, e o Senhor fale profundamente, com realidade aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Eu não sei quantos irmãos estão familiarizados aí com o contexto histórico da época de Jeremias. Eu até confesso para os irmãos que ano passado eu voltei a estudar Jeremias e eu até consertei alguns erros que eu tinha da cronologia dos processos, porque eu pensava no passado, e era por absoluta falta de estudo, eu achava que um dia a Babilônia foi lá, invadiu Jerusalém, destruiu tudo, né, e acabou. Mas não, o processo foi um processo de muitos anos, em que depois, se os irmãos lerem Jeremias, Isaías já começa a falar isso desde a época do reinado de Ezequias. O Senhor, Ele começa a falar para o seu povo da urgência, da necessidade, do quebrantamento e de realidade espiritual. Jeremias, os estudiosos dizem que ele nasce na última década do reinado do rei Manassés. Amanhã falaremos um pouquinho sobre Manassés. Sabemos pela palavra do Senhor que provavelmente tenha sido o pior dos reis de Judá. Chegou ao ponto de sacrificar seus filhos a Moloque, que profanou o templo. Manassés, ele se afastou e levou Judá de uma forma dura a se afastar do Senhor. Quando Jeremias, ele começa seu ministério profético, ele começa a profetizar já no 10º ano do reinado do rei Josias. O rei Josias, neto de Manassés, ele é o contrário de Manassés, ele foi um rei que se consagrou ao Senhor. O último avivamento, as últimas reformas promovidas em Jerusalém foram feitas pelo rei Josias. Mas o Senhor levanta Jeremias para anunciar e para profetizar ao povo de Jerusalém que em breve uma coisa muito terrível aconteceria lá. Jeremias inicialmente traz uma palavra do Senhor para o povo, dizendo para eles se arrependerem, porque poderia ser que o Senhor então mudasse as coisas, porque como o próprio Senhor fala por Jeremias, o Senhor, ele usaria essa provação para acrisolar a fé dos judeus. Então não tem a ver com uma punição de castigo. O Senhor não trabalha com castigo. O Senhor trabalha com disciplina para mudança. O Senhor trabalha com disciplina para edificação. Paulo fala isso aos Coríntios, né? Olha, toda tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Quando o Senhor, ele nos quebra, quando o Senhor nos prova, não é porque ele está sendo vingativo, ou está dodói, é porque ele quer nos ganhar para ele. E o Senhor então, ele levanta Jeremias e começa a anunciar e proclamar um arrependimento em Jerusalém. Os judeus não se arrependeram, ao contrário, eles foram obstinados no seu procedimento. E pior, porque os judeus faziam uma mistura na sua religião. Então eles misturavam, então no sábado eles iam no templo, eles continuavam oferecendo sacrifícios, eles estavam escutando alguns profetas, só que os profetas e os sacerdotes da época não falavam pelo Senhor. A mistura espiritual estava estabelecida. Muitas pessoas se levantavam em nome de Jeová, falando mentiras ao povo, porque o povo queria ouvir aquelas coisas. Então, é fácil da gente, por exemplo, fazer essa conexão
com 2 Timóteo 4, versículo 2, 3 e 4, quando Paulo fala, olha, nos últimos tempos as pessoas recusarão dar ouvidos à sã doutrina, cercar-se-ão de mestres, como que sentindo coceira nos ouvidos. As pessoas querem ouvir pessoas que falam o que elas querem ouvir. Nós começamos a desaprender, a sermos checados pela palavra do Senhor. O Senhor Jeová, aqui com Jeremias, ele fala, puxa vida, o meu povo não tem conhecido o meu juízo. Eu tenho trazido sentenças, eu tenho anunciado, eu tenho avisado, e o meu povo tem andado, sabe? E o meu povo tem andado distraído. Josias, ele é morto na batalha com Faraó Neco, rei do Egito. É interessante, eu não sei o que significa isso, se algum irmão depois quiser me falar, estou aberto para ouvir sugestões, porque Josias fica sabendo que naquela época o reino egípcio, era o principal império da região, e os egípcios foram guerrear com outros povos, mas passariam perto de Jerusalém. Josias prepara o seu exército e vai guerrear com o Egito. O rei Neco manda mensageiros para Josias e fala, Josias, eu não estou indo lutar contra você, não dessa vez, mas eu não estou indo lutar contra você, não faça isso. Josias vai à guerra, recebe uma flechada no meio da batalha e morre. Há um pranto e há uma tristeza absurda em Jerusalém, porque Josias era um homem de Deus. Inclusive Jeremias escreve lamentações com respeito à morte de Josias. O filho de Josias, Jeoacás, assume o reinado de Jerusalém, de Judá. Só que o rei Neco, ele fala assim, esse camarada não vai ser rei não. O próprio rei Neco, o faraó Neco, ele vai ali em Jerusalém, ele traz Jeoacás e fala, depois de 3 meses apenas que ele reinava, ele fala, você vai ser levado preso para o Egito. E as escrituras falam que o rei Joacás morre preso no Egito, ele vai embora para o Egito. Faraó Neco, ele fala, quem vai reinar no seu lugar é seu irmão, Jeoaquim. Ele vai reinar, eu estou dando a minha bênção para ele, e a partir de hoje, Jerusalém pagará tributos ao Egito. E ele coloca e impõe pesados tributos para Jerusalém pagar ao Egito. Durante o reinado de Joaquim, que foi 11 anos, a gente lê ali em Reis que tem uma boa notícia. Lá se fala assim, nunca mais Faraó Neco subiu contra Jerusalém. Por quê? Aí já não é uma boa notícia. Porque levantou-se um outro reino, um outro império, que era muito mais poderoso e mais violento que o Egito, Babilônia. Os caldeus entraram no Egito, conquistaram tudo do Egito, dominaram tudo e foram lá bater na porta de Jerusalém. Depois os irmãos leiam um diálogo de Abacuque com o Senhor, lá no início da carta do profeta Abacuque, quando ele começa a conversar com o Senhor Deus acerca das ameaças do Senhor. E o Senhor já avisa Abacuque, falou, Abacuque, levantarei um povo que eles serão violentos, eles empilham os príncipes, eles riem, eles fazem escárnio das cidades fortificadas, seus cavalos são mais rápidos que os leopardos, seus cavaleiros são mais ferozes que o lobo de noite, eles atacam como a águia que dá o bote. É esse povo, Abacuque, que eu estou levantando contra Jerusalém. E não é de estranhar que Abacuque então tem toda a sua crise de fé, e é tão bonito como que o livro termina, porque Abacuque fala, a minha alegria está no Senhor, e eu não vou viver pelo que eu vejo, o Senhor é a minha resposta, Ele é a minha alegria, e o Senhor já tinha falado isso para Abacuque, Abacuque, o justo vive pela fé. Versículo que no Novo Testamento se abre com um poder para nós impressionante. Nós não olhamos para as coisas físicas nem visíveis, andamos pela fé nessa terra. Mas quando a Babilônia se levanta contra Jeoaquim,
Nabucodonosor já dá um sustinho lá em Jerusalém, porque ele manda uns bandos dele lá para saquear e para invadir Jerusalém. É nessa situação, olha só que interessante, é nessa situação que Daniel é levado para a Babilônia, bem no início do processo. E nós só ficamos sabendo dessas pessoas por causa do livro de Daniel, porque nem em Reis, nem em Crônicas nos é falado isso. Porque nesse momento, Nabucodonosor, ele cerca Jerusalém, ele impõe também tributos, ele pega alguns utensílios, ele vê algumas coisas que ele acha bonita, algumas coisas que ele acha interessante, ele saqueia isso, leva para ele, afinal de contas, eu sou o império, a partir de hoje eu domino sobre você. E em Daniel vai nos dizer que Nabucodonosor quis que alguns dos príncipes e dos sábios fossem para a Babilônia para aprender e ensinar os costumes. Então, nessa experiência de Jeoaquim, que Daniel e seus amigos e algumas pessoas são levadas para a Babilônia. Jeoaquim, ele se rebela contra Nabucodonosor, Nabucodonosor manda seus enviados ali, ele é preso e ele é morto. Depois vem o filho dele, Joaquim, que reina apenas 3 meses em Jerusalém. E pelo que Reis fala, o próprio Nabucodonosor foi lá em Jerusalém. O exército dele sitiou Jerusalém, chamaram Nabucodonosor, ele entra em Jerusalém. Joaquim não é bobo, Joaquim corre atrás de Nabucodonosor, se prostra diante dele e fala: Nabucodonosor, o que o senhor falar nós vamos fazer, nós somos amigos, não quero brigar com o senhor não. E aí vem uma deportação babilônica, as escrituras vão dizer que mais de 10.000 pessoas saíram de Jerusalém e foram enviadas para Babilônia. E Nabucodonosor, ele pega os melhores, ele pega os peritos de guerra, os artífices, os artistas, as pessoas com conhecimento, ele pega a corte, ele pega os príncipes, e a Bíblia fala que ele vai deixando ali em Jerusalém o resto, vai deixando aquilo que ele olha e fala: você, eu não tenho interesse nenhum no você, pode ficar em Jerusalém. E ele também entra no templo e olha, esse castiçal eu achei bonito, vou levar. Isso aqui eu gostei também. E ele também leva os tesouros de Jerusalém, não só os tesouros da casa do rei, mas também do templo de Salomão. Joaquim, ele é deportado e vai morar lá na Babilônia. É interessante porque tanto em Jeremias como em Crônicas vai nos dizer que no 37º ano do cativeiro de Joaquim, o rei, que já não era mais Nabucodonosor, o liberta. Mas Joaquim ficou 37 anos preso lá na Babilônia, até que um outro rei o tira da prisão e ele passa até sentar à mesa desse rei. Nabucodonosor, quando ele sai de Jerusalém, levando essa turma, e levando e prendendo e fazendo o seu despojo, ele coloca Zedequias como rei de Jerusalém. Zedequias é esse rei que nós acabamos de ler aqui. Zedequias era tio de Joaquim, então ele era irmão de Joaquim, e Zedequias reina em Jerusalém por 11 anos. No 9º ano do seu reinado, ele também se rebela contra Nabucodonosor, ele também fala assim: ó mensageiro, avisa a Babilônia lá que nós agora não vamos mais servir ele não vou pagar imposto, não vou pagar tributo. Nabucodonosor deve ter perdido a paciência com esse povinho, e ele fala: então voltem lá em Jerusalém e voltem para destruir. E aí depois a Bíblia vai dizer que no 9º ano desse rei, Zedequias, vem um exército babilônico, sitia a cidade, a Bíblia até fala, coloca tranqueiras ao redor, e durante 2 anos, eles prendem e não deixam ninguém entrar, ninguém sair. Vamos ver o que Jerusalém vai fazer contra a gente. E as escrituras vão falar que está faltando pão, o povo começa a passar fome, bate o desespero, existe um inimigo ao redor, montado, todo armado,
e os profetas ainda vão lá diante do rei falando: Deus está falando que daqui a pouco vai ficar tudo bem. Não se preocupe, Deus vai destruir seus inimigos. E as pessoas falando: paz, paz, paz. O Senhor começa a levantar Jeremias nessa fase para dizer para o rei Zedequias: Rei Zedequias, infalivelmente Jerusalém cairá. Arrepende, vai lá para Nabucodonosor e fala: eu vou te servir, porque se você não fizer isso, você será destruído. Depois de 2 anos, imagine, 2 anos, os suprimentos acabando, sem ter o que comer, sem ter o que fazer. Um dia de noite, Zedequias e seus valentes tentam fugir de Jerusalém. Abrem uma porta escondida e tentam fugir. O exército babilônico descobre isso, persegue eles, mata muitos, captura o rei Zedequias e invadem Jerusalém. E nós conhecemos a história, como que Jerusalém é absolutamente destruída. Derruba-se todo o muro de Jerusalém, destrói e coloca fogo em todas as casas e palácios reais. E na casa de Deus, o templo, eles também destroem e não deixam pedra sobre pedra. Eles tacam fogo para pegar inclusive o bronze que ficava entremeado entre a madeira e entre o ouro da casa de Deus. Destrói tudo. Mata-se muitas pessoas. Inclusive o rei Zedequias, ele é levado para ser julgado por Nabucodonosor. A condenação dele, ser escravo na Babilônia para sempre. Antes de vazarem os seus olhos e ele ficar cego, Nabucodonosor coloca diante dele todos os seus filhos e sua família e mata um por um. Depois de vazar seus olhos, o prende com cadeias de bronze e Zedequias vai para a Babilônia. E durante todo esse período, nós temos o profeta Jeremias profetizando em nome do Senhor Deus, para que o povo dele pudesse perceber o tempo em que eles viviam. Para que o povo de Deus não andasse confuso ou confundido com o tempo em que estavam vivendo. O que eu proponho para os irmãos em termos de consideração, e os irmãos considerem isso, é que lendo as Escrituras, nós vemos de uma forma clara que em breve esse planeta será julgado. De uma maneira clara, o sistema, o mundo e Satanás em breve serão julgados. Os irmãos lembram lá em Isaías 24, do 11 ao 13, lá também o Senhor fala para Isaías, esse planeta, essa terra, está igual um bêbado que cambaleia, está igual uma rede de dormir que balanceia. Sabe por quê, Isaías? Por causa das transgressões desse mundo. O mundo não dá conta mais de suportar tanta iniquidade, tanta injustiça. Naquele dia, Isaías, eu castigarei e eu julgarei nos céus as hostes celestes e na terra os reis da terra. Esse mundo, irmãos, é um mundo que está sentenciado. Esse mundo é um mundo que não tem esperança, não tem futuro. E o que me impressiona, não vou dizer pelo irmão ou pela irmã, o que impressiona a minha experiência é que geralmente, com os meus dias e com o volume da minha vida, das minhas coisas, eu esqueço disso. E eu começo a investir o melhor da minha energia, e eu começo a investir o melhor do meu coração em coisas que o Senhor já tem me avisado: não faça isso, isso em breve será desfeito, isso em breve será destruído. Não coloque o seu coração nessas coisas. E quando o Senhor ele começa a falar isso para a igreja, ele também começa a nos advertir que, à medida que os dias da volta do Senhor se aproximam, nós entraremos numa época de dias difíceis. Não dá para alguém profetizar qualquer coisa diferente das sentenças bíblicas.
Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3:1, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Paulo também fala para Timóteo, lá em 1 Timóteo, o Espírito Santo me mostrou, muitos apostatarão da fé no final dos tempos, e seguirão a doutrina de demônios. O Senhor Jesus, ali em Mateus 24, ele fala, a iniquidade se multiplicará, e o amor se esfriará de quase todos. E essas coisas, nós lemos essas coisas nas Escrituras, e essas coisas não nos dão um frio na espinha, porque nós lemos isso, e achamos que o quase todos são os outros. Nós achamos que o amor vai se esfriar de quase todos, é o irmão que parou de ir domingo na reunião. E a gente começa a falar, não, mas fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Nossa, mas esse fulano... Não, irmão, eu tenho que ouvir isso. Eu tenho que meditar na palavra do Senhor. Eu tenho que considerar os juízos de Deus. Porque o Senhor fala, o meu povo não conhece os meus juízos. Eu tenho dado sentenças. Elas não são confusas. O Senhor, na bondade dEle, tem explicitado para a gente o final de tudo. Não sei vocês, eu imagino que quase todo mundo, né? Quando a gente vai ler alguns livros, uns romances, na época de escola, aí nós começamos a ler aquele livro que é grosso, 200 páginas, aí você começa a ler aqui no começo, aí você começa a ver lá que o ator principal lá, o personagem principal chama Pedro, e você começa a ver, nossa, o livro está ficando pesado, o bicho está pegando aqui. Aí quem nunca vai lá no final ver o que acontece, né? Aí você vai lá na última página, aí o livro termina assim, Pedro rindo entrou na casa, né? Aí você olha e fala, o Pedro não morre. Eu não sei o que vai acontecer na história aqui, mas o Pedro no final está rindo entrando na casa. Estou bem mais tranquilo agora, vou continuar lendo esse livro, sabendo que o Pedro está vivo lá no final, porque eu li o livro. Irmãos, pensem bem, nosso Senhor Deus, na bondade dEle, Ele nos fala o que em breve há de acontecer nesse planeta. O Senhor, com muito cuidado, Ele deixou o Apocalipse para nós. Eu quando era criança, né, já servi o Senhor, cresci num lar cristão, e eu devo confessar para os irmãos que eu, quando era criança, na cara e na coragem, orava para o Senhor não voltar. Volta não, estou novo, estou com medo, não li Apocalipse, morria de medo de Apocalipse. Até os 10 anos eu dormia com a minha avó. Está vendo? Eu sou menino criado com vó, irmãos. Isso explica muita coisa, né? Mas eu dormia com minha avó, e eu lembro até hoje que minha avó tinha um livreto do Jimmy Swaggart, que a capa era assim, ele voltará dos céus, alguma coisa assim, e a foto, era essas fotos assim, de um céu bonito, né, com uma luz do sol. Irmãos, eu olhava aquele livro, eu até virava ele de lado assim, eu ficava com medo de dormir no lado daquele livro, e me parece que muitas vezes nós temos medo dessas coisas, e nós temos medo do Apocalipse, e nós temos medo do que vai acontecer, porque Apocalipse não é bonito não. Mas depois de algum tempo meditando, e tenho isso para mim hoje, é que para nós peregrinos, para nós igreja do Senhor, Apocalipse é uma linda carta de amor. É uma linda carta de amor, em que o Senhor fala, olha para frente, eu não me esquecerei do meu povo, virá tribulações, mas olha para frente, eu estou no comando, eu governo todas as coisas, eu estou te escrevendo, Paulo, o que em breve há de acontecer, para que o seu coração não esteja nessas coisas, porque senão você vai chocar ovos que não te pertencem, como Jeremias 17 fala. Eu vou investir num banco quebrado, botar todo o meu dinheiro, botar toda a minha energia num banco que não me devolverá com juros, não me abençoará. O Senhor fala para mim, eu em breve manifestarei a minha ira contra esse planeta, mas como Paulo fala em 2 Tessalonicenses 1,
quando nosso Senhor Jesus descer dos céus, junto com seus anjos e o seu poder, nós receberemos alívio. Em breve tudo terminará, a nossa jornada terminará, o deserto acabou, a terra prometida chegou. Mas por que essas coisas não queimam em meu coração? Por que vai chegar segunda-feira e eu começo o meu trabalho e eu esqueço da esperança que deveria ser uma âncora da minha realidade? E aí, talvez eu tenha que reconhecer, muito parecido com o povo de Jerusalém na época, é que eu não vou acreditando nos juízos do Senhor. Eu conheço os juízos na esfera da razão, só que eles não entraram na realidade do meu coração. E aí a minha vida, invariavelmente, ela começa a ficar muito parecida com a vida do incrédulo. Com a exceção que domingo eu vou na reunião. Com a exceção que eu não falo palavrão. Com a exceção que eu dou oferta, eu dou dinheiro. Mas a minha agenda de vida, as minhas expectativas, os meus sonhos, são muito parecidos com aqueles que não conhecem o juízo do Senhor. O Senhor está falando, olha os sinais que eu tenho dado. Tenho mostrado que em breve as coisas hão de acontecer. E é um pouco que o Senhor fala ali em Lucas, e acho tão interessante esse paralelo que ele propõe, porque ele vai falar do princípio das dores, ele vai começar a falar das coisas que vão acontecer, ele vai falar, as nações ficarão em perplexidade, vós, porém, exultais, olhai para o céu, porque em breve a redenção se aproximará. E olha que paralelo, irmãos, são os incrédulos que deveriam ver essas questões com perplexidade, nós não deveríamos. O nosso Senhor já tem nos alertado, o nosso Senhor já tem nos ensinado. A perplexidade deixa para aquele que não conhece o Senhor, deixa para o incrédulo. Nós olhamos para o céu, o Senhor tem dado sinais, Ele tem dado seus atalaias, eles têm anunciado e o Senhor tem esquentado o nosso coração. A perplexidade vem sobre nós quando nós ainda estamos depositando nossa confiança nas coisas do mundo, porque aí nós ficamos perplexos. Nossa, eu estou investindo tanto nessa empresa, se essas coisas acontecerem, nossa, e o que vai acontecer com meus filhos, com minha família? E nós olhamos as coisas do mundo. Existe essa expressão em 1 João 2,17, uma expressão que aparece em 1 João 17, que também aparece lá em 1 Coríntios 7, quando Paulo está falando sobre casamento. O mundo passa. E João vai dizer, o mundo passa e todas as concupiscências vão passar. Não coloque seu coração nessas coisas, isso vai passar, é temporário, é passageiro. E o conselho que Paulo dá lá em 1 Coríntios 7, ele é mais impressionante ainda, versículo 29 ao 31. O que eu vos aconselho é que os casados vivam como se não fossem, e que os que se alegram como que se não se alegrassem, os que choram como que se não chorassem, aqueles que possuem bens como se nada possuíssem, aqueles que dependem do mundo como se dele não dependesse. Por quê? Porque a aparência do mundo vai passar. Paulo não está nos aconselhando aqui, irmãos, a separarmos as nossas esposas. O que Paulo está dizendo aqui para nós é, não coloque seu casamento como o centro da sua vida, porque não é. O centro da nossa vida é o Senhor Jesus. Quando Ele não é, irmãos, tudo se balança, a gente se perde. Nossa missão de vida se perde. Quando os nossos filhos se tornam o centro da nossa vida, o Senhor, Ele deixa de ser a nossa esperança começa a ser a formatura dos nossos filhos, a esperança nossa começa a ser comprar um apartamento para o nosso filho poder casar e ter um apartamento. E aí eu tenho que comprar um apartamento para o meu filho, então eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que trabalhar 10 horas por dia, 12 horas por dia, eu tenho que fazer pactos com Mamon, eu tenho que servir esse Deus Mamon, eu tenho que me curvar diante dele. E o que acontece com isso? Eu não vou
me preparando para o inevitável, para aquilo que o Senhor já tem falado para mim. Não faça isso. Não coloque no seu coração as coisas da terra. Isso não é a sua base. Então, passei num concurso público, fechei um contrato milionário à minha empresa. O Senhor está falando para mim: você está alegre com isso? Viva como se não tivesse, porque isso vai passar. Perdi emprego, estou passando por crises, tenho problemas. Não fique triste, isso vai passar, porque a nossa esperança é uma pessoa. 1 Timóteo 1, Jesus Cristo, nossa esperança. O que você espera? O que eu espero? O que nós esperamos? Tem um conselho do C.S. Lewis que eu acho muito sábio. Ele fala: nunca coloque sua esperança em alguma coisa que você pode perder, porque a sua esperança, ela é frágil. Eu tenho esperança de passar no vestibular, eu tenho esperança de passar no emprego, eu tenho esperança de comprar um carro, eu tenho esperança disso. Não faça isso. A minha esperança está nos meus filhos, a minha esperança está em ter um marido. Não faça isso, porque se você perder isso, qual é a sua esperança? Agora, quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separa de Jesus Cristo? Ele é uma esperança firme que podemos ter. Ninguém nos toma o Senhor Jesus, ninguém nos toma a esperança da glória, ninguém nos toma a promessa de estarmos com Ele. Então, os nossos corações precisam reconsiderar o tempo em que nós vivemos. Os irmãos lembram em Lucas 4, versículo 6, quando o Senhor Jesus foi tentado, o diabo fala para o Senhor Jesus assim: te darei toda a autoridade e a glória das nações, porque elas me foram entregues, e eu a dou a quem eu quiser. Nós vivemos num sistema e num mundo em que Satanás é o príncipe, ele é o senhor. Pode haver pacto e pode haver parcialidade em nós, nesse tipo de reino? O Senhor fala 3 vezes em João 12, 14 e 16, príncipe do mundo, o diabo. Ele é o que tem regido todas as coisas nesse mundo. 2 Coríntios 4,4, Paulo fala que ele é o Deus desse século. 1 João 5, 17 a 19, João vai dizer que o mundo jaz no maligno. Aí os irmãos conseguem perceber que quem não ajunta espalha, quem não é pelo Senhor é contra o Senhor. Os irmãos conseguem perceber que não tem jeito da gente ser neutro, carta branca, estou de altas, vou ficar um mês neutro. Não tem como. Se o meu coração se inclina para as coisas do reino dessa terra, eu estou me vendendo a isso. Por isso que as palavras bíblicas são duras a respeito desse assunto. Não ameis o mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Lá em 1 João 2, lá em Tiago também 4, Tiago vai dizer: infiéis, adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Se você quer ser amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Mas qual que é a lógica por trás disso? A lógica por trás disso é que eu e você acabamos sendo orientados pela incredulidade. Os irmãos lembram lá de Hebreus 4? Por que o povo não entrou na terra prometida? Não creram em Deus, não creram. Deus fala para mim e para você: em breve eu vou destruir tudo, em breve eu vou aplicar o meu juízo nessa terra, persevera que em breve dar-te-ei a coroa. Fala: mentira, mentira, o senhor está exagerando. Há coroa para mim nesse mundo, há coroa para mim no sistema, eu quero viver essas coisas. Tem profetas que estão falando que vai estar tudo certo. Tem pessoas ao meu redor dizendo que não tem problema nenhum, que esse mundo não vai ser abalado. Agora, se eu faço uma leitura correta ali das trombetas, os irmãos me ajudem aqui. Apocalipse 8, toca a primeira trombeta, o que acontece lá? João vê uma saraivada de fogo misturada com sangue, e isso cai na terra, e 1/3 das árvores, da erva verde, da terra, destrói. Toca-se a segunda trombeta. João olha para o céu e vê uma montanha pegando fogo, descendo do céu. Ela cai no mar. 1/3 dos seres viventes que vivem no mar morrem. Toca a terceira trombeta.
Vê uma estrela também como tocha de fogo caindo do céu, chamada absinto, amarga, águas amargosas, cai nos rios, cai nas águas doces, e 1/3 das águas doces do mundo se tornam amargas. Deixa eu abrir um parêntese, porque eu acho muito interessante a contribuição que o irmão Dinos dava sobre esse texto. Não sei se os irmãos vão lembrar, porque ele até fala assim que ele nunca entendia como que poderia, cair uma estrela, cair o que for, num sistema de rios, num sistema fluvial, e contaminar 1/3 das águas doces do mundo, porque em algum momento o rio ou a água doce para, e aí não tem como contaminar outras partes. Até que ele estudou e viu que na América Latina, aqui na América do Sul, há 1/3 das águas doces do mundo. Então ele até coloca como sugestão, que se essa estrela cair ali, lá na bacia do Amazonas, lá em cima, e contaminar todo esse sistema de águas doces da América do Sul, nós temos 1/3 das águas doces do mundo transformadas em amargas. E nessa trombeta, o Senhor fala, e muitos homens morrerão por causa dessas águas. A 4ª trombeta toca, há sinais nos céus. 1/3 do sol, da lua, das estrelas é afetada, o brilho do céu muda, escurece-se as coisas. A 5ª trombeta toca, os homens que não têm o sinal, o selo, a fronte de Deus, eles começam a sofrer com uma dor terrível, como uma picada de escorpião durante 5 meses, sofrem sem parar essa dor, procurarão a morte, não encontrarão, estarão desesperados para que alguém aplaque essa dor, e ninguém vai conseguir, até chegarmos na 6ª trombeta, aonde 1/3 da humanidade será morta. Um exército de 200 milhões de gafanhotos, pessoas, sei lá o que vai ser, por meio do fogo, da fumaça e do enxofre, 1/3 da humanidade será morta. Olhei hoje de manhã no Google para não falar muita bobagem. 7,6 bilhões de pessoas vivem nesse planeta. Isso significa que se essa trombeta fosse tocada hoje, 2,5 bilhões de pessoas estariam morrendo. E aí eu pergunto para você e para mim, o que você espera do futuro? O Senhor não tem nos advertido? Ou nós achamos que isso é uma figura alegórica? É uma expressão? Porque quando se toca a 7ª trombeta, os irmãos lembram de Paulo? Ao ressoar da última trombeta, João ouve uma voz. Quando toca a 7ª trombeta, aleluia, o reino deste mundo se tornou de Deus e do seu Cristo. Toca-se a trombeta, o Senhor passa a reinar. Esse é o testemunho dos 24 anciãos, quando vem a trombeta tocar. Graças te damos, ó Deus, tu que eras e que és, não que há de vir, porque ele veio, porque passastes a reinar e assumistes o teu lugar na terra. O que nós esperamos, irmãos? O que nós esperamos? Quais são as coisas que podem surpreender o nosso coração nesses dias? Lembrai-vos, o Senhor Jesus fala, lembrai-vos da mulher de Ló, porque o Senhor queria tirá-la da condenação de Sodoma e Gomorra, mas o coração dela estava lá em Sodoma e Gomorra. E o Senhor fala, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Nós conhecemos a história de Noé. Noé era um maluco para a sua geração. Noé era uma aberração para as pessoas que o conheciam. Porque Noé, olha que lindo, irmãos, Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente sendo advertido por acontecimentos que ainda não se via. Eu não sei se tem algum cristão recente aqui nesse salão, mas algum cristão com algum tempo de caminhada com o Senhor não sabe que o Senhor voltará a essa terra e não sabe que o Senhor trará disciplina e condenação a esse mundo? Algum de nós, alguém aqui não sabia disso? Ali com Noé, o escritor de Hebreus fala, Noé também, assim como você e eu, foi divinamente instruído
acerca de acontecimentos que não se viam. Qual que foi a diferença na vida de Noé que mudou completamente a história dele? A continuação do texto fala: e sendo temente a Deus, aparelhou para si uma arca, para a salvação da sua casa. E essa arca condenou o mundo. O que significa isso, irmãos? É que se Noé creu que o Senhor traria condenação ao mundo antigo por meio da água, ele se preparou para isso. Talvez as pessoas falem: mas Noé, você está doido? Vai chover, vai cair água do céu. E Noé fala: não, vai cair água do céu e vai abrir os abismos também, viu? Vai cair água do céu e vai subir água da terra. Noé, deixa de ser doido, vamos lá para uma festa. Vamos lá, para que você está construindo essa arca? Constrói uma casa para você. Investe nas suas coisas aí, cara. E se não chover? E se o Senhor não trouxer seu juízo? Você vai pagar um mico, você vai passar vergonha. Porque a arca que Noé constrói são dimensões de um transatlântico. Não é uma jangada, não é um barquinho. Foi trabalho de meses, trabalho de anos, de alguém que temia a Deus. Alguém que creu que o que o Senhor falou iria acontecer. Alguém que falou: Senhor, se esse mundo está condenado dessa forma, eu quero que a minha vida testifique isso. Por isso que Pedro gostava muito de Noé, porque as duas cartas dele ele comenta e fala sobre Noé. 1 Pedro e 2 Pedro. E Pedro usa uma expressão muito bonita para Noé, porque Noé, ele proclamava a justiça de Deus. Como é que ele proclamava a justiça de Deus? Com uma vida santificada, separada, uma vida que era uma agenda completamente diferente da do incrédulo, completamente diferente de pessoas que talvez criam em Jeová, mas não criam no dilúvio. Então faria algum sentido Noé sentar para conversar com outras pessoas, bater um papo, comer uma pizza, e ele falar: não, o Senhor em breve trará juízo nessa terra, e vai destruir tudo com água. E aí Noé, o que você vai fazer? Vamos ver o que vai acontecer, né? Faz sentido isso? Não. Noé temeu a Deus. Eu vou preparar uma arca, eu vou me preparar para aquele dia, eu vou investir nas coisas que o Senhor deseja que eu invista, eu vou levar a sério os juízos e as ameaças do Senhor. Eu não vou ler as coisas e falar assim: isso aí fica para amanhã, isso aí é quando eu for velho, quando eu tiver 70 anos de idade, aí eu me preocupo com isso. Se meus olhos forem abertos e eu perceber que esse mundo é um mundo em que o Senhor já deu uma sentença, e Ele fala: sai dele, povo meu, foge disso, porque o que você fará no dia do juízo, se toda a nossa energia estiver colocada em coisas que o Senhor irá destruir? Pedro, ele não usa o dilúvio apenas como uma figura de linguagem. Se os irmãos lerem com atenção 2 Pedro capítulo 3, depois leiam, irmãos, Pedro ele vai falar claramente, o Senhor por meio de Pedro fala claramente, da mesma forma que o mundo antigo foi destruído pela água, versículo 7 de 2 Pedro 3, agora os céus e a terra estão entesourados para fogo, reservados para o dia do juízo. Olha o que o Espírito Santo está falando por meio de Pedro. No passado o Senhor trouxe julgamento por meio da água, e agora num futuro próximo o Senhor trará julgamento por meio do fogo. Os irmãos lembram, todas as trombetas que eu mencionei aqui, todas têm fogo. Todas têm fogo. E Pedro continua dizendo, no versículo 10, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, nos quais o céu passará com estrepitoso estrondo, e os elementos abrasados se desfarão, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como aqueles que vivem em santo procedimento e piedade.
Por que nós vivemos em santo procedimento e em piedade? Porque o Senhor já nos mostrou que as coisas dessa terra passarão. O Senhor já nos mostrou isso. Nós não vamos investir em coisas fúteis, porque o Senhor já sentenciou a sua condenação. A terra e as obras que existem na terra serão desfeitas. A Praça da Liberdade, lá em Belo Horizonte, o Mirante, o Corcovado, a Disney, a sua escola, a prefeitura que você trabalha, a minha empresa, meu computador, será destruído. Não posso ter expectativa nessas coisas. Olhar para a terra sem pesar no nosso coração o juízo do Senhor nos faz ter uma fé muito estranha, porque é um ciclo que não se fecha. Ele é uma ideia que não consegue concluir no nosso coração. É por isso que nós trocamos a bênção pelo prato de lentilha. É por isso que preferimos as bênçãos, os prazeres transitórios da carne, do que a promessa da eternidade. Porque nós não temos visto e não temos conhecido o juízo do Senhor. O Senhor nos ensinar a contar nossos dias, para termos um coração sábio, vai nos dar a capacidade de conhecer o tempo em que estamos vivendo. E definitivamente não é tempo de brinquedo, não é tempo de estarmos distraídos. Já falei isso para os irmãos, aí alguns irmãos agora vão lembrar de mim para o resto da vida. É melhor tampar o ouvido quem não quiser. Mas, a partir de hoje, nunca mais assista Jornal Nacional da mesma forma. Nunca mais. Tem alguma coisa doente na nossa fé se nós assistirmos um noticiário e não tem um Maranata, vem Senhor Jesus. Tem alguma coisa de errado. É morte, é destruição, é tragédia, é desgraça, é choro, é estupro, é violência, é corrupção. Aí a minha esperança está no PT, a minha esperança está em Bolsonaro. Nós ficamos igual um incrédulo. Não, esse ano nós temos que... Irmãos, nossa esperança é Jesus Cristo. Esse mundo está condenado. Nosso coração se volta para as coisas espirituais. Aí nós falamos disso, alguém vai falar, 2018, Copa do Mundo, futebol, será que o Brasil vai ser campeão? Será que o Galo vai ser campeão? E o nosso coração, ele vai se infantilizando, de tal maneira que nós não podemos ir para a guerra do Senhor, porque nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Se você se envolve em negócios desta vida, você não está habilitado para guerrear a guerra do Senhor. O Senhor olha para o seu coração e para o meu, e fala, você está construindo a sua arca, a sua vida se prepara para o inevitável que em breve há de acontecer, e você fala, eu creio, Senhor, eu creio no Senhor, eu creio nas tuas promessas e nas tuas advertências. É por isso que a minha vida está mudando de caminho. É por isso que Pedro fala, tendo em vista, preste atenção, tendo em vista que todas essas coisas vão desaparecer, viva de modo diferente, viva com temor, um santo procedimento. E Pedro vai continuar o texto, vai dizer de que nós devemos esperar e apressar a vinda do dia de Deus, nos quais o céu incendiados se desfarão e os elementos abrasados se derreterão. Irmãos, o que está acontecendo conosco? Nós lemos isso, talvez a gente pense assim, que horas que é o almoço? Será que hoje à tarde vai chover? Será que nós vamos poder jogar bola? E o Senhor está falando, tudo será desfeito. Esse planeta está entesourado para o fogo. Apresse, espere a vinda do dia de Deus. Então Pedro faz essa separação. Enquanto as nações vão estar perplexas, porque estarão, enquanto os incrédulos não vão estar entendendo nada, enquanto as pessoas vão estar desesperadas, Pedro fala, nós porém esperamos novos céus e nova terra. Nós não esperamos nada de bom nessa terra, irmãos. Se você espera, prepare-se para a decepção. E o Senhor, com a sua palavra, com irmãos,
ele tem tentado despertar nosso coração. Acorda, olha os sinais que eu tenho dado, não coloca o seu coração nessas coisas, e nós não levamos a sério. Buscamos um caminho de religião, mas não um caminho de consagração real. Temos o Senhor como uma figura pública, uma pessoa que nós veneramos. E aí os irmãos conseguem entender essa dura palavra que Isaías fala? Sua boca me honra, mas seu coração está longe do meu. Porque eu estou te falando, filho, que em breve eu vou destruir tudo e você continua buscando as coisas que eu já falei que vão ser destruídas. E o seu coração não busca as coisas eternas. Não acumuleis para vós outros tesouro na terra. Os irmãos percebem como é difícil para nós isso? Não acumuleis tesouro na terra. Acumule tesouro nos céus. Lá ferrugem e traça não corroem. Lá não haverá ladrão para roubar. Invista num galardão que ninguém te tomará. Invista nas coisas que por toda a eternidade você levará. Mas nós, coração duro, coração incrédulo, nós relativizamos a palavra de Deus. Somos parciais na obediência. E isso talvez sinalize que nós não acreditamos muito que o Senhor em breve voltará. E quando Ele se manifestar, todas essas coisas serão destruídas. Eu termino, irmãos, encorajando os irmãos a pedir ao Senhor para que a gente conte os nossos dias. E Ele nos dê um coração sábio, para que a gente conheça o tempo em que estamos vivendo. Pegando aqui um contexto de Ageu, acaso é tempo de apanelarmos nossas casas? É tempo da gente estar preocupado com as nossas coisas ou é tempo de nós servirmos ao Deus vivo? É tempo de percebermos que em breve uma condenação cairá de uma forma irreversível nessa terra. Ou nós não acreditamos quando o Senhor diz em Mateus 24 que nunca houve na história desse planeta, nem nunca haverá, dias semelhantes aos que se aproximam. Será que nós não acreditamos nisso? Será que nós não conseguimos perceber que em breve essa terra sofrerá e passará pela maior crise que já existiu? E aí nós assistimos o Jornal Nacional e nós ficamos perplexos igual um incrédulo. Ao invés de falar, Maranata, vem Senhor Jesus. O Senhor tem dado sinais e em breve as coisas vão acontecer. Porque tudo que eu vejo, tudo que eu percebo aqui será desfeito. Os irmãos lembram lá, final de Apocalipse, quando o Senhor desce dos céus, pela graça do Senhor conosco atrás, nos cavalos descendo, né? Nós os vivos que ficarmos, os mortos ressuscitarão, quando o Senhor descer essa terra, estaremos com Ele. E fala, eu pessoalmente, o Senhor Jesus, piso o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em breve o Senhor dará a sentença contra Satanás. Esse mundo, irmãos, pensem um pouquinho, esse mundo cometeu a loucura de se rebelar contra o seu Criador. Nós vivemos num planeta em rebelião. Nós vivemos num sistema que virou as costas, cuspiu na cara do Criador e virou as costas para Ele. Nós que fomos salvos pela graça, que o Senhor abriu os nossos olhos, transportados de um reino, nós vamos fazer alianças com esse reino? Nós vamos servir a Satanás? Nós vamos nos curvar a Mamon? Nós vamos nos vender a isso? E aí eu gosto muito de uma ilustração que dizem que todos nós somos como aquela noiva que espera seu noivo voltar. E é como se cada um de nós, no nosso coração, tivessem duas senhoras morando. Uma chamada incredulidade e outra chamada esperança. E todos os dias, a senhora incredulidade, ranzinza, chata, rabugenta, ela vai no seu ouvido e fala, procura outro noivo, procura outra pessoa, você está ficando velha,
Você já está engordando, você vai ficar para titia. Enquanto isso, a outra senhora, Esperança, ela senta conosco e fala: veja os sinais, seu noivo está voltando. Ele tem te encorajado, ele tem te mostrado, ele tem dado os caminhos. Ele não está morto, ele não está esquecido. E o nosso coração então se enche de um dos dois caminhos. Ou o nosso coração se enche de esperança em aguardar o Senhor, ou nós vamos começar a seguir o conselho da incredulidade. E quer saber? É isso mesmo. Demorou, vou procurar outro. Por isso que nesse texto de Pedro, capítulo 3, e eu pulei esse versículo, Pedro fala que ninguém fale que a volta do Senhor é demorada. Alguns estão falando aí, o Senhor tarda em vir. E o Senhor só não voltou ainda por misericórdia. Mas aí essa história termina com um dia aquela menina esperando o seu noivo. Ela vê descendo a escada ali da casa dela aquela senhora chamada incredulidade. E ela vai brava, leva as malas embora, e abre a porta e vai embora, fecha a porta e vai embora. Aquela menina não entende nada, falou: uai, o que aconteceu? A incredulidade foi embora? Acabou? E ela sobe correndo para conversar com a Esperança, numa alegria para falar que finalmente a incredulidade foi embora. E quando ela abre a porta do quarto da Esperança, a Esperança também está fazendo as malas. E a Esperança também está indo embora. E ela fala: mas por que você vai embora, Esperança? A Esperança dá um lindo sorriso e fala: você não sabe? Escuta. Toca a campainha da casa. O noivo voltou. A esperança acabou. Aquele a quem amamos, mas não o vemos ainda com os olhos físicos, se manifestará. Aquele a quem queremos devotar nossa vida, voltará. E o que será de nós, irmãos, se quando o noivo voltar, nos encontrar traindo ele com outras pessoas? O que será de nós, se aquele que tem olhos de chama de fogo, olhar para o meu coração e falar: Pablo, o seu coração não me pertence. Eu não sou o seu primeiro amor. Que o Senhor ganhe os nossos corações nesses dias, e que o nosso coração seja sábio, e que a gente aprenda a discernir o tempo. Termino aconselhando os irmãos uma oração que o Senhor nos ensina a fazer. Lá em Lucas 21, quando Ele vai dizer: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca os vossos corações sejam sobrecarregados com as consequências da orgia, da bebedice e das preocupações deste mundo. Cuide do seu coração, para que nunca essas coisas envenenem a sua vida. E para que aquele dia não venha repentinamente sobre vós como um laço. Porque há de vir sobre todos os que vivem sobre toda a face da terra. Olha o absoluto do versículo. Todos em toda a face da terra. Há de vir. Aquele dia há de vir. Não sobrecarregue seu coração com outras coisas. E aí o Senhor termina falando: vigiando em todo o tempo, orando, para que possais escapar, porque há de vir sobre todos os habitantes da terra, e para que você possa estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém. Temos orado isso, irmãos? Temos acordado de manhã e falado: Senhor, pela Tua graça, mais um dia eu estou nessa terra. Me dá um coração sábio, Senhor.
me ensina a contar meus dias, e que eu perceba o tempo em que estou vivendo. Senhor, eu quero vigiar, e eu te peço, Senhor, me guarda desse tempo. Eu quero preparar minha arca, eu quero ser livre dessas coisas. Eu quero, Senhor, que quando as trombetas começarem a tocar, eu quero que o Senhor me encontre em pé na Tua presença. Que o Senhor nos abençoe.